Olha só, o Super Bowl é só em fevereiro e ainda é muito cedo para apontar os favoritos para a temporada. Vai rolar o draft daqui 31 dias, nessa segunda-feira vai faltar 31 dias para o draft, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre os times que estão indo bem e que estão indo mal nessa free agency, os movimentos que já foram feitos e aquela sensação, né? O que time que hoje é mais forte do que era antes da abertura do mercado? Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Quero saber a sua opinião, sempre muito importante, então deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o que passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do canal, né? Ó, você ajuda a gente manter esse trabalho vivo, tá? Eu tô tentando fazer cada vez mais, tá difícil, né? Mas eu vou acertar minha agenda, eu ainda vou conseguir para estar aqui com mais frequência e conseguir prestar mais atenção em todos vocês, mas principalmente naqueles que são apoiadores. Já tô lá, sempre no grupo no Telegram, conversando. Vem lá, tem vantagem, né? Essa semana vai rolar o bate-papo também com um amigo ligado do Plus. Então, vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar fazendo aquele merchan, aquele patrocínio nosso informal, mas também bastante formal, para que você que gosta da bola redonda também dê uma moral lá para o Gol. Aqui embaixo na descrição tem o link lá direitinho para você ir no YouTube do Gol. Tô fazendo podcast lá, tem vídeo, tem programas especiais. Semana que vai rolar um especial do Brasileirão também, então fica ligado com a gente, dê aquela moral aqui, começando o trabalhinho por lá também para falar da bola redonda, você que gosta do meu trabalho, você que colabora também dessa forma. A gente sempre tem que começar os vídeos aqui nas últimas semanas, né, com mais um capítulo da novela Aaron Rodgers, muita gente chamando que é a Senhora do Destino, porque toda vez é a mesma coisa. Eu gosto de novela, mas cara, tem spin-off já nessa novela aqui também, tá complicado, tá? Vamos lá, aparentemente em Nova York a porta estaria, se fechando, né? Estaria quase completamente fechada para o Aaron Rodgers, porque os Giants anunciaram a chegada de um quarterback, né? Tem um novo xerife na cidade e é carismático, ao menos, se é para dizer alguma coisa, vou deixar um elogio aqui, é carismático. Tô falando do Jameis Winston, que chega com um contrato de 2 anos, 8 milhões de dólares, 16 milhões aí pode ser alcançado, né, com uma questão de incentivos. Basicamente é um contrato de 1 ano, tá? No ano que vem pode se livrar. Nova York agora tem um quarterback 1, dá para ser competitivo? Cara, assim, competitivo é difícil falar porque eu gosto do restante do elenco dos Giants. Eu acho que é um elenco bem interessante aqui, tem várias peças muito boas, principalmente na defesa, mas é um time legal, um time bom, tá? Mas o máximo que o Jameis Winston consegue prometer pra gente é entretenimento, né? É isso, é uma conversa, um discurso aqui pré-jogo, pós-jogo, alguma gracinha, outra, mas difícil imaginar que ele vai ganhar jogos. O ano passado ele foi titular em 7 partidas pelos Browns e teve 2.121 jardas, teve jogos até com 500 jardas ali, 13 passes para touchdown e 12 interceptações, 24 sacks. Aquele momento que ele falou que ele precisava parar de ser interceptado, mas não conseguia, né? É um vício, é difícil mesmo. Na carreira já mostrou isso aqui. Ele tem 105 jogos na carreira, acho que são 87 jogos como titular, são 154 passes para touchdown e 111 interceptações. Tá? Esse é o problema dele, né? Ele tem muitos problemas desde que ele entrou na NFL, vindo como ganhador do Heisman, né? Um cara que tinha dificuldade de leitura, os números dele muitas vezes são inflados pelo garbage time, aquele finalzinho de jogo que não valia mais nada, e aí ele sai juntando jardas e passos para touchdown, e é essa mesma coisa, tá? Mas já sem competir muito, tá? Bom, eu vi reports que não acaba com todas as chances do Aaron Rodgers pintar por lá, tá? Ainda tem uma chance do Aaron Rodgers ir para a equipe dos Giants. O Jameis Winston seria visto como um respiro, uma margem de manobra ali, um respiro meio, né? Acho que é o máximo que ele consegue oferecer, mas porque o time só tinha o Tommy DeVito, né, no seu elenco ali, então alguém pode ser titular na semana 1. E é o máximo que dá para ver. O Jameis Winston é um tapa-buraco, é o máximo para algumas semanas, ele não pode ser visto como uma solução a longo prazo, tá? E também saiu a notícia no Pro Football Talk, enquanto eu estou gravando na noite do domingo, que não está descartado também o Russell Wilson, tá? Então o Russell Wilson ainda estaria nessa parada também, então segue essa ciranda, né? Não tem ninguém ainda fechado, ao menos enquanto eu estou gravando. Talvez quando for pro ar
saia e eu tenha que derrubar esse vídeo e fazer, porque é assim que funciona a vida, né? Mas vamos ver quando que o Aaron Rodgers vai dar sinal da graça dele. Eu tinha uma expectativa, né? Na sexta-feira ele se encontrou com o pessoal nos Steelers, passou 6 horas nas instalações ali, conversando com o Mike Tomlin, conversando com a comissão técnica toda por lá. Uma fonte falou ao The Athletic que estava até confiante, que tinha um certo otimismo lá dentro que ele sairia com um contrato assinado, mas foi embora sem nada e não existe indicação de que ele tenha alguma outra visita. Então, o que significou essa visita? Existe real interesse dos dois lados? Ok, os Steelers querem. Quanto que o Aaron Rodgers quer os Steelers? Essa é a minha dúvida, tá? Ele pode estar querendo só ganhar um holofote, usar isso aqui para aparecer na mídia e até para jogar um pouquinho de dúvida para cima dos Vikings, que seria a preferência dele, né? Ele teria interesse maior em ir para a equipe do Minnesota Vikings. E aí ele vai lá, aparece, os Vikings não fecharam totalmente a porta, entendem que ele pode ser uma opção. Fala assim, cara, será que a gente vai lá? Porque a gente tá na dúvida se a gente vai ou não vai. Se ele acertar lá, a gente perde. Então, quer saber? Pra não ficar sem, vamos fechar com ele logo? Né? Talvez. Do Aaron Rodgers eu espero de tudo, ao mesmo tempo que ele pode fazer absolutamente nada, tá? Vamos lá então pro assunto principal aqui desse vídeo, que eu quero falar de vencedores, perdedores e um time que eu não consigo decifrar, não consigo classificar. Acho que tem muitos vencedores, muitos perdedores aqui nessa lista, aliás, na NFL, né, tem muito time ali que está se dando bem. Não era uma classe maravilhosa da Free Agency, não era mesmo, então eu acho que muito time se deu bem segurando o talento que tinha, os caras que iam sair ficaram presos e acabaram ajudando o time a manter, pelo menos, a sua perspectiva, então não entra... É um vencedor, mas eu não vou colocar aqui nesse ranking, estou falando de movimentação, quem trouxe peças novas, principalmente, né, por mais que segurar um cara ou outro também seja importante aqui nessa avaliação, tá? Inclusive, um time que eu acho que começa como um dos vencedores desse período é a equipe do Minnesota Vikings, por ter segurado algumas peças e por ter encaixado, trazido outras peças. Eu já falei aqui naquele vídeo explicando por que eu não contrataria o Aaron Rodgers, que eu acho que o Minnesota Vikings é um grande vencedor dessas últimas semanas, tá? Seguraram o Harrison Smith, que é um safety muito confiável, um cara com muita experiência, né? Fizeram um contrato lá, acertaram com ele. Tem a camisa do Harrison Smith, a minha dos Vikings é do Harrison Smith. Trouxeram o Javon Hargrave, acho que é um baita jogador, ele vem de lesão, mas é um dos melhores pass rushers, né, de interior de linha ali defensiva da NFL, então eu achei uma boa aquisição. A defesa do Brian Flores ainda segura o Byron Murphy, ótima decisão ali, né? Consegue reter um talento que já estava no elenco. E eu acho que faz uma aposta, mas é uma aposta interessante no Jonathan Allen. Pode render bastante. Então é uma aposta que acho que nas mãos do Brian Flores pode fazer render bastante. Mas o principal ponto para mim nesse time é com relação à linha ofensiva, tá? Melhoras consideráveis. Você trazer o Will Fryers para jogar de guard e o Ryan Kelly para jogar de center, eu gosto bastante. Eu gosto bastante, tá? Você já tem um ataque que é poderoso, que tem o Jordan Addison, que tem o Justin Jefferson. Você vai colocar lá o J.J. McCarthy, provavelmente, né? Ele vai ser seu quarterback, então você tem que dar proteção para ele vai ter para quem passar a bola, a defesa vai ser forte, não vai deixar o time tomar uma lavada, forçando ele, tirando opções dele do jogo terrestre, por exemplo. Então eu acho que os Vikings estão num caminho muito interessante. Agora, é aquela coisa, o seu time é tão bom quanto o seu quarterback. E quão bom será o J.J. McCarthy? A gente não sabe, né? Já falei aqui, minha opinião, várias vezes sobre o McCarthy. Por isso que no papel eu coloco os Vikings, tiveram uma das melhores temporadas no ano passado, uma das melhores campanhas na temporada regular no ano passado, tem tudo para chegar forte mais um ano. Gosto do trabalho do Kevin O'Connell, gosto da comissão técnica, para mim vai... Mas talvez não dá, porque a NFL tem essa, né? Por isso que a gente fala que não tem troféu de campeão da Free Agency, não tem troféu em campeão em março, nem em abril. O campeão é lá em fevereiro, né? Depois que passa a temporada toda. Mais um time que eu gostei, para ficar na divisão, eu vou falar do Chicago Bears. E aqui, vamos lá, começo da era Ben Johnson é promissor. E aí, em se tratando de Chicago Bears, já fica valendo aquele recado que eu acabei de falar. É importante falar quanto que as expectativas não importam absolutamente nada, né? Elas existem só para gerar frustração, basicamente é isso. Porque o Chicago Bears é um time que tem frustrado o seu torcedor, entra ano, sai ano, mesma história. Ah não, agora acertou aqui, agora vai. Não vai, né? Então, mas esse começo é interessante. Aparentemente,
o time lembrou que é importante proteger o quarterback. Não importa o quão talentoso ele seja, porque ele vem do college, ele é móvel, não interessa, você tem que proteger. E aí então você vai lá e reforça a linha ofensiva. Olha que interessante, começa um trabalho muito bem feito. Gosto muito do Joe Tooney, já tive chance de conversar com ele, o cara protegeu o Tom Brady, protegeu o Patrick Mahomes, ganhou Super Bowls aí a rodo, né? O cara com muita experiência, vai ajudar aqui. Jonah Jackson também é uma boa aquisição. Trouxeram o Drew Dalman, né, para ser o center do time, com uma linha ofensiva interessante, Ben Johnson. Cara, o Caleb Williams mostrou que ele sabe jogar. A gente viu lampejos aí que tem qualidade. Ele não é aquele cara que é um bust. Não, o time foi mal por vários outros motivos, né? Mas agora, com o Ben Johnson, linha ofensiva, sendo melhor orientado, né? Até para passar a bola mais rápido, ajudar, né? Dar esse ponto, essa segurança na sideline, com a proteção melhor, cara, eu acho que tem potencial para ir muito bem, ser uma história completamente diferente essa temporada do Chicago Bears. E melhora também a defesa, tá? Assim, trouxe o Tayo Odeingbo, né? Eu gosto desse nome também. O Odeingbo é um bom jogador. O Grady Jarrett também é um outro ótimo reforço. É um time que eu vejo um baita potencial, tá? Eu acho que conseguiu acertar as trincheiras dos dois lados da bola, né, na defesa e no ataque. Então, a questão é ver, assim, não é nem questão só do Caleb Williams. Caleb Williams é uma dúvida também. Ele vai para o segundo ano dele. A gente não sabe ainda o que ele vai fazer, com o pessoal sabendo um pouquinho mais o que esperar do Caleb Williams. Mas a questão do treinador também. O Ben Johnson foi um baita coordenador, agora ele é head coach, é outra parada. Como ele vai lidar com isso, como é que a comissão técnica vai funcionar. Isso aqui levanta uma dúvida com o Chicago Bears, tá? Mas olhando potencialmente, esse potencial pode ser desenvolvido ou não, potencialmente esse time é mais forte. E meu terceiro time aqui que eu acho que é um dos vencedores é o Washington Commanders. Gosto bastante também, é um time que empolgou ano passado, tá? Eu acho que está aproveitando muito bem o tempo para se reforçar. O Laremy Tunsil foi uma troca muito interessante, tá? Proteger mais aqui o J.D. Daniels, que vai ser caçado, que vai ser mais perseguido, que vai ser mais visado, é um cara que trouxe os holofotes para si, fez uma temporada de calouro espetacular, por isso mesmo vai, né, aparecer mais e vai ser mais estudado, tem que dar uma proteção maior para ele. E eu gosto do movimento do Deebo Samuel, tá? Eu gosto de pegar a troca lá. O ano passado ele não foi aquelas coisas. Não, aliás, ele foi mal, né, no ano passado na equipe dos 49ers. Mas eu acho que novos ares podem surtir efeito, sabe? Ele até falou, pô, eu escolhi os Commanders porque é um time vencedor, eu quero vencer. Eu sei que é um pouquinho de provocação também para a equipe dos 49ers, mas ele já estava meio que sem clima por lá. Né? Já estava aquela sensação de que era fim de jornada para ele em São Francisco, nada funcionou para ele por lá, né? Para os 49ers como um todo, né? E agora vai depender do Kingsbury, né? Que também é uma incógnita, né? Mas eu acho que foi uma boa contratação a do Deebo Samuel. Na defesa, eu gostei de trazerem de volta o Bob Wagner, acho que é um jogador veterano que ainda tem muita lenha para queimar. Trouxeram o Dietrich Wise, né, que é ex-Patriots, e também o Javon Kinlaw, né, o defensive tackle. Eu acho que precisa de mais ajuda no pass rush, né? Acho que vai precisar... Aliás, a defesa como um todo, ela precisa de reforço e ela precisa jogar melhor. Foi um dos problemas dos Commanders no ano passado. Ganharam muitos jogos no detalhe, tiveram que forçar muito o Jayden Daniels porque a defesa não dava segurança. Então ele apareceu bastante, mas porque às vezes tinha que fazer algo a mais porque a defesa ia entregar logo na sequência e acabou cobrando o seu preço lá nos playoffs, tá? O Los Angeles Rams é um time que poderia estar nesse top 3 aqui. Eu gosto bastante da troca do Cooper Kupp agora pelo Davante Adams. Acho que é um cara que pode entregar muito bem. Gostei de segurar o Stafford também. Eu acho que é um time forte, a defesa também é muito forte. Mas, assim, pegaram agora o Poona Ford, né? Gosto também do Poona Ford. Acho que é um bom jogador que eles trouxeram lá para Los Angeles. Mas eu vou parar por aqui porque foi difícil fechar a lista em 3 vamos, eu quero fechar 3, tá? Mas vou roubar essa regra aqui, tá? Quem foi mal, e agora é hora de tomar xingo, né? Provavelmente o torcedor vai ficar bravo comigo, né? Mas tem muito candidato, tá? Mas eu quero falar um pouquinho mais daqueles que mexeram e de certa forma eu vejo que são um pouquinho mais fracos do que eram antes, tá? Vou começar até roubando, tanto faz, a lista é minha e eu boto quantos eu quiser, porque eu vou colocar aqui empatados, né? Os dois times do Texas. São dois times que eu não consigo compreender, cara. Eu acho que eles estão indo mal,
tá? A equipe do Houston Texans me faz coçar a cabeça. Eu gosto da chegada do CJ Gardner-Johnson, acho que ele pode funcionar muito bem nessa defesa, vai encaixar aqui muito bem, é uma defesa forte, mas não era a defesa que você precisava reforçar. Qual que foi o problema na equipe dos Texans no passado? Foi a pressão em cima do CJ Stroud, ele foi muito pressionado, ele foi muito sacado, ele sofreu com isso. E aí você vai lá e troca o Tunsil e o Kenyon Green pelo Ken Robinson e pelo Ed Ingram, né? Para mim é um downgrade, para mim você vai para trás, você anda para trás aqui. Tudo bem, os dois que estavam lá no ano passado também não renderam, então não quer dizer que ia ser bom, tem vários problemas também, questão contratual, o que vai ser, mas eu não consigo olhar essa nova dupla e achar que ela é um ganho, que ela vai ser melhor do que foi no passado, tá? Eu não consigo criar expectativa pelos reforços que chegaram. Já na equipe dos Cowboys, para mim, de novo, mais uma off-season aqui com movimentos muito erráticos, né? Seguraram aqui o Odigizuma, excelente, né? Foi um baita reforço não perder esse jogador, mas ainda não definiram a vida do Micah Parsons. Né? E aí, tipo, aquela coisa, vai ficando mais caro, vai ficando mais caro, vai ficando mais caro. Perderam ali o Lewis, perderam o DeMarcus Lawrence, acho que são duas perdas bem consideráveis. Trouxeram o Javonte Williams, pode trazer alguma coisa, o Miles Sanders também pode fazer alguma coisa legal, ok, mas perde também o Rico Dowdle. Então, sabe, é muito ponto positivo com um negativo em seguida, com essa novela do Micah Parsons, e era um time que tinha problemas. Então, eu olho os Cowboys de hoje e eu não consigo ter mais confiança do que eu tinha ontem. Né? Acho que eu tinha mais expectativa para os Cowboys no começo da temporada passada, por mais que tivesse problema no jogo terrestre, do que eu tenho hoje na equipe dos Cowboys, tá? E aí depois eu vou para Seattle. Acho que o Seattle Seahawks é um time que também tem algumas questões a se resolver, é um time que enfraqueceu, né, do meu ponto de vista, é um time que faltavam detalhes para ser um pouco mais forte, mas deu vários passos atrás. Tô nem falando da troca do Geno Smith pelo Sam Darnold, que eu acho que a diferença de um para outro, no frigir dos ovos ali, em termos de qualidade, não tem uma diferença tão gritante, tá? Mas o cenário em que isso acontece me preocupa, tá? Porque você pega o QB, que teve uma boa temporada no passado, mas mostrou muita dificuldade quando foi pressionado. E aí você pega uma linha ofensiva que já tinha problemas de segurar a pressão e piora ela, né? Você tira opções de passe. O Darnold ia melhor quando ele tinha o Addison e tinha o Justin Jefferson. Você já tinha dois alvos. Quando ele tinha um só desses caras, ficava previsível e sofria. E aí você vai lá e faz toda aquela troca, né? Você troca o DK Metcalf, ok, tinha que trocar, não dava, mas aí você dispensa o Lockett e você fica com o Smith e Jigba. E você faz uma aposta no Cooper Kupp por um valor bem caro, tá? Ok, eu acho que o Kupp tá um pouquinho... que ele tem alguma coisa para entregar, mas é um cara que já passou mais da sua época, do seu prime, e pode trazer algum problema, né? E aquela coisa, né? Nesse cenário era melhor o Geno Smith, mas entendo, renovação era difícil, né? Sei lá, vou dar um passo adiante e vou parar com essa história de provisório definitivo, ficar sempre com esse cara que já devia ter saído antes, eu devia ter feito alguma coisa lá. Pode ser esse rebuild, né? Acho que o contrato do Darnold até mostra essa intenção, né, as formas de se escapar desse contrato mais adiante. Então, eu vejo um time mais fraco do que era no passado. E para fechar, vou ficar na divisão de novo aqui, porque eu vou no San Francisco 49ers. É um time que temporada passada foi muito ruim. A expectativa era alta, porque tinha perdido o Super Bowl e ainda tinha grandes astros lá, não funcionou, tudo deu errado, e agora é uma reestruturação. Tá? Eu não desgosto dos movimentos. Eu acho que os movimentos eram necessários. Tá? Só que eu acho que é um time que hoje é mais fraco. É isso aqui. Dá para entender que o time enfraqueceu, mas compreender que esses movimentos tinham que ser feitos. Né? Saíram lá o Deebo Samuel, o Hufanga, o Greenlaw, o Jordan Mason foi trocado também, o Hargrave, o Charvarius Ward. Saiu muita gente, saiu muito nome, porque também chegou a hora de pagar um quarterback. Né? E agora você tem que pagar. Não saiu o novo contrato do Purdy ainda, também está demorando, deve ficar na casa dos 50 milhões por temporada. Mas ele merecia ganhar 30 milhões, não interessa, o mercado é esse. O mercado é esse, tá? Tem que ver assim, o que vai ser garantido, as válvulas de escape dos 49ers daqui 2, 3 anos, o que você consegue fazer, o que você consegue mexer para, né, tentar um descontinho, que a temporada passada não foi tão boa assim, mas
não tem o que falar, cara. Você estava jogando com um quarterback grátis nos últimos anos, basicamente era isso, e agora você tem que pagar. Ah, mas então deixa ele embora. E você vai o quê? Vai no draft? É? Você lembra do Trey Lance, né? Trey Lance, aliás, que é free agent, tá? Se quiserem trazer o Trey Lance de volta, né? Não sei. Mas pensa nisso. Não adianta. O mercado hoje é esse. Ah, é muito caro? Você acha que ele não merecia tudo isso? Tá. Enquanto tiver alguém disposto a pagar, ele vai merecer. Esse que é o ponto principal, né, nessa negociação do Brock Purdy. E a dúvida que eu quero deixar aqui no final é com relação ao meu time, a equipe do New England Patriots. Eu acho que é um time que tem gastado bastante, que tem feito bons movimentos, mas eu não consigo olhar os Patriots. Melhor que ano passado né? Porque é difícil também ser pior. Mas eu não acho que ele ainda possa ser visto como um vencedor durante essa off-season. Tinha muito dinheiro para gastar, mas não encontrou peças para gastar. Ele tinha muito dinheiro quando tinha pouca coisa no mercado. Né? Muita gente segurou por lá. Queria ter trazido Godwin, né? Até eu vi lá o GM de Tampa Bay falando, ó, o cara preferiu a gente, tinha time dando um cheque em branco para ele. Os Patriots estavam oferecendo muito mais, falaram que 20 milhões a mais, mas ele preferiu ficar lá porque ele conhece, né? É diferente. Os Patriots estão pagando mais para segurar, para conseguir trazer alguns jogadores. Pô, mas pagou muito para esse cara? Sim, porque hoje os Patriots só conseguem atrair dessa forma. O Mike Vrabel e o Drake May, a perspectiva de que o Drake May é um quarterback, eles trazem um pouquinho mais de credibilidade, mas em relação ao ano passado. Mas não é uma garantia, não mudou automaticamente de patamar. Esse time não passou a ser contender, então ainda assim precisa pagar. Talvez no ano que vem fique mais barato para os prefeitos trazerem alguém. O pessoal vai entender que o trabalho do Vrabel é bom, que já está funcionando, já tem um esqueleto de time, que o Drake May de fato é um bom quarterback, então você vai querer jogar com ele. Talvez no meio da temporada tenha gente querendo sair de time, ser trocado e peça para jogar lá, porque pode vir a ser interesse, como foi o caso dos Commanders nesse ano, né, que com o nosso Daniels, mas tá calma, né? A defesa tá melhor, mas com o Vrabel eu já esperava uma defesa boa, precisa melhorar o ataque. O grande ponto desse time é que o ataque ano passado os problemas seguem lá. O ataque era limitado porque não tinha uma linha ofensiva, a linha ofensiva ainda é ruim, ainda é muito fraca, e não tinha alvo, não tinha um wide receiver número 1, e não tem ainda esse cara. E no draft eu não acho que vai conseguir também esse cara. Né? Eu não sei, eu gostaria da chegada do Diggs. Tá? Eu acho que o Diggs é um cara que pode ajudar os Patriots, que tem material para entregar. Não acho que ele vai ser aquela diva, ele vai ser um wide receiver 1 e pode jogar lá com o May e ajudar nessa construção. É outro esquema que ele chega, é outro cenário que ele chega com relação à equipe do Buffalo Bills. É isso, pessoal. Eu prometo que essa semana eu vou dar mais atenção aqui também no canal, vou fazer mais vídeos, vai ter live também, vou tentar fazer alguma tier list aqui pra gente discutir, alguma coisa, talvez quarterback, situação de times, a gente pode fazer uma pode fazer a tier list dos times pós free agents, e tem alvos ainda para serem negociados, né? Tem essa novela do Aaron Rodgers, qualquer momento a gente pode pintar, tem o Stephon Diggs aí livre no mercado, o Amari Cooper, Santi Samuel também é um cara que eu gosto bastante, tem o Russell Wilson junto com o Aaron Rodgers aí nessa novela toda, esse caso aí que tá rolando dos quarterbacks, mas a gente volta e eu tô prometendo já, vai ter meu mock draft, eu sei, já passou da hora, devia ter trazido a primeira versão ainda, mas falta um mesinho aqui, eu vou conseguir, desculpa, né? O trabalho tá exigindo bastante. Valeu, pessoal. Aquele abraço.